Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, da nossa querida Casa de Emmanuel. Então, hoje quem vai fazer o estudo vai ser a nossa irmã Janete, que estamos felizes com seu retorno, por ela estar bem, ter ultrapassado essa barreira da Covid, e convido então para fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus. Espera aí. Desculpa, voltando, vamos lá. Pode fazer, gente. Jesus, bom amigo, aqui estamos a te agradecer por mais essa oportunidade que temos de refletirmos sobre os ensinamentos que vêm de ti, que vêm da doutrina espírita, nosso querido Emmanuel, que possamos estar fazendo reflexões para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento interior. Que a tua paz esteja presente em nossos corações, nos corações de todos os irmãos da humanidade. E assim pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos compartilhar a tela. Então, estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é a 99, Prometer, e Emmanuel traz a segunda epístola de Pedro, né, capítulo 2, versículo 19, quando ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então, nessa epístola de Pedro, Pedro já está orientando, né, os seus seguidores, né, podemos dizer assim, para que eles não estejam seguindo aqueles que têm uma vida desregrada, né? Muitas vezes a gente se ilude com exemplos, com facilidades, e Pedro vem chamando a atenção desses irmãos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, Vitor. Você quer que eu tire da tela compartilhada? Eu queria ver aqui a minha cola, que eu não consigo ver com a tua tela na frente. Assim, consegue? Consigo. Então, o Pedro está alertando, né, aos seus seguidores, que prometem tanta liberdade, né, tantas outras vantagens, mas que vivem, né, vivem presos a armadilhas do mundo, à corrupção, aos prazeres de toda a ordem, né, aos desvarios. E é interessante que o Arthur também traz a questão do que seria a liberdade, né? A gente pode refletir do que é a liberdade. Sócrates, quando estava preso, ele não se sentiu preso. Ele disse que Sócrates era livre, não é? Nós temos a liberdade através dos nossos pensamentos. A liberdade é quando você... A liberdade que o mundo propaga é a liberdade de fazer o que bem se deseja, né? Mas nós sabemos que a liberdade é aquela da responsabilidade. Ela é aquela em que nós sabemos o que fazer diante do respeito ao direito do outro, diante das nossas limitações também, procurando sempre viver de uma forma equilibrada, né? Que seria uma paz, né, para todo mundo, para nós e para todos aqueles que vivem à nossa volta. E aí, continuando, se quiser colocar novamente. E Emmanuel fala, né, é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Que já é uma confirmação também daquilo que Pedro estava falando, né? Que Pedro fala, a gente tem que desconfiar de todas essas facilidades, né? Jesus podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura,
Prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Se puder tirar, por favor. Então, eu lembro dessa questão, né? Quando diz que é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Eu lembro do conselho da mãe da gente, né? Quando a gente era criança, a mãe falava, quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Então, a gente não deve, né, confiar quando a coisa vem com muita facilidade. E com relação à nossa evolução espiritual, né? A questão de apenas frequentar uma casa religiosa, participar dos seus rituais, e que é só isso, né? A facilidade seria essa para a gente conseguir ter uma boa posição no plano espiritual, trazendo para o nosso exemplo, eu vou para o centro só para tomar passe e está tudo bem, sem nenhum esforço íntimo, né? Sem nenhuma transformação interior, que é o que a gente aprende com a doutrina espírita. Gente, comentem aí, que eu estou mais para lá do que para cá. É verdade, né? É muito comum essa questão do fora da igreja não há salvação. Se você crê em Jesus, você está salvo, tirando do homem o mérito da questão, né? Tirando de nós a responsabilidade de construirmos o nosso caminho de salvação. Então, o Espiritismo não, ele vem com aquele lema, né, o famoso, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade nada mais é do que a responsabilidade de cada um de nós fazermos a nossa parte nesse mundo, né, de construirmos esse mundo ditoso. Deus não quis, né, vai saber por quê, como ele bota ali, né, poderia Jesus os mais vastos horizontes, mas não é assim que funciona a criação, né? As leis divinas, conforme a gente vai aprendendo, demonstram que exige um esforço, exige um conhecimento. As coisas precisam ser construídas, né? Nada é dado, nada cai do céu, nada é sem propósito, né? Então precisa haver uma construção desse conhecimento e automaticamente é isso que Jesus e Deus quer de nós, que a gente construa aqui no planeta Terra esse lugar de paz, esse lugar de tolerância, esse lugar de compromisso, que todos nós juntos possamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais tranquila, mais pacífica. Só que depende de nós, isso não vai vir de Deus, não vai ser um milagre que vai transformar a Terra. Vai ser os milagres, sim, assim, Deus e Jesus vai estar sempre colocando aqui no planeta cada vez mais espíritos mais avançados para nos ajudarem. Mas isso apenas quando nós também alcançarmos o nível mínimo necessário para entender esses conhecimentos que serão trazidos e podermos nós mesmos botá-los em prática, né? Jesus não vai mandar alguém que vai fazer pela gente, ele vai mandar alguém que vai ensinar para que a gente bote em prática e continue fazendo. Então, é preciso a gente estar sempre atingindo esse novo nível, um patamar maior, para estar tendo merecimento de receber esses conhecimentos e automaticamente acelerando o nosso processo, né? Trazendo para a Terra nosso lar. Parar de desejar morrer e ir para nosso lar, e sim viver e trazer nosso lar para a Terra. E Jesus também não nos enganou, né? Ele disse, no mundo tereis aflições, tens de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Mas também disse, venha a mim todo aquele que está aflito e eu vos aliviarei, né? Então, ele disse, ele exemplificou, ele se deixou, não é, imolar numa cruz e apareceu depois triunfante, né? Mostrando para nós que realmente a vida seria bem difícil diante da nossa pouca evolução, diante da nossa dureza de coração, mas que é possível vencer, que é possível triunfar, né? Então, até essa passagem que você falou do vos aliviarei.
Mas não é através de um milagre, não é que Não, eu vou não. conhecer Seria o Jesus. consolo, né? O Exatamente, eu vou consolo que ele conhecer nos Jesus dá. e agora Jesus vai resolver meus problemas. Não, pelo contrário, Jesus vai mostrar, né, o vos aliviareis é porque se você realmente seguir o exemplo de Jesus e ver a vida de Jesus, você vai ver que aquele fardo que estava pesando não estava pesando porque você estava querendo carregar. Você não precisa carregar. Nós geralmente estamos carregando fardos que não precisamos carregar. E é assim que Jesus nos alivia, porque na verdade você está carregando ali um monte de fardo da matéria, geralmente, né? A gente está se apegando aos problemas da matéria, como se a vida material fosse a mais importante, o dinheiro, o trabalho que eu digo materialmente falando, né? Nossas posições. A gente vai dando muito valor para isso, e aí automaticamente o nosso fardo vai ficando pesado. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia e também com o pessoal da evangelização, como que para muitas pessoas é um fardo gigantesco essa crise, né, no sentido de, ai meu Deus, né, muita gente perdeu emprego, desempregada, a renda caindo, né, e aí a gente fica assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir continuar pagando o plano de saúde? Será que eu vou conseguir continuar pagando a escola particular? Então, todos aqueles problemas, né, problemas entre aspas, porque problemas que só por a gente já ter nascido numa condição melhor e que a gente começou a criar. Agora, pergunta para um monte de gente que não tem essas condições, que já nasceu e nem ninguém à volta dele estuda num colégio particular ou tem plano de saúde. Pergunta para essas pessoas se isso é um fardo, se essas pessoas estão preocupadas com isso. Então, você vê que a gente, conforme a gente vai galgando posições materiais mais altas, a gente vai criando necessidades, né? A gente vai criando necessidades pelo nosso egoísmo, e porque o dinheiro nos capacita a ter certas facilidades e comodidades sem ter que se preocupar com o coletivo, né? E, tipo, não, eu posso pagar um colégio particular para os meus filhos, que se dane se o colégio público é bom ou ruim, né? Eu posso pagar um plano de saúde, que se dane se o hospital público é bom ou ruim. Então, a gente vai galgando essas posições e vai ignorando o coletivo cada vez mais. Mas aí, quando vem a crise que te coloca para baixo novamente, aí você tem que começar, ou você enxerga o quanto é importante se dedicar ao coletivo para que esse coletivo seja melhor para todos, ou você entra em parafuso, né? Fica exatamente apegado a esses problemas materiais, fica achando que o mundo acabou por causa que você não pode pagar um plano, ou porque não pode pagar uma escola, sendo que milhares e milhares de pessoas vivem sem plano e sem pagar escola particular para os filhos. Você, no seu egoísmo, está criando o fim do mundo, né? Está fazendo um fim do mundo por causa disso. Então, realmente a gente tem que ver as nossas prioridades, ver a nossa situação, sair da nossa bolha, né? E se dedicar um pouquinho mais pelo coletivo. Se eu não, tipo, eu posso pagar uma escola particular para meus filhos? Ah, legal. Mas e aí? Mas o que você pode também fazer pela escola pública do seu bairro, né? Independente do seu filho estudar lá ou não, né? No que você pode ajudar, colaborar? E por aí vai, né? No hospital e em tudo e qualquer atividade que seja para o bem do coletivo, né? E principalmente de quem não pode pagar. É isso. Desculpa, eu cheguei atrasada, mas peguei pelo caminho. Tá ruim. Boa noite, Doroteia, pode Boa falar. noite. Seja bem-vindo. Mas é que eu não tô perdendo aí Você está sem câmera, mas a gente está te ouvindo. Pode falar. Então eu vou falar. Deixa a câmera para lá. Então, você também pode ir ajudando uma pessoa a sair da rua. Ela vai parar de morar na rua com a tua ajuda. Você já está fazendo uma coisa boa também por alguém, entendeu? Eu acho que a gente não pode fazer por todo mundo, mas se cada um de nós fizer um pouquinho, vamos ajudar muita gente. Entendeu? Com certeza. Uma andorinha não faz fizer verão. Um pouco, cada um fizer um pouco. A gente não pode fazer muito, nós não temos
padrões econômicos elevadíssimos para fazer as coisas do coletivo. Mas por que você não pode... Sim, imagina, eu estava pensando, por exemplo, aqui na minha rua, tem uma escola pública aqui na minha rua municipal, né? Aí tem 500 condomínios novos aqui, cada condomínio desse deve morar milhares de pessoas, que é um monte de apartamento. Imagina se todo mundo se juntasse, né, em prol desse colégio, seja para pintar, seja para fazer uma sala de informática para os alunos estudarem, seja para dar aula de informática, se tem alguém desse monte de gente que tenha conhecimento. A gente sabe, né? A gente sabe que a pandemia mostrou, por exemplo, quantos alunos da escola pública ficam defasados, né? Ficam de fora, sem qualquer acesso à educação, ficaram, né, sem qualquer acesso à educação devido à defasagem nessa parte de informática, né, que a gente vive numa bolha da classe média e acha que todo mundo está igual a gente, né, tendo uma condição mínima, mas não, né? A maioria não tem essa condição que a gente tem de poder estar tendo esse acesso. E por aí vai, né? Milhares de exemplos que realmente, se você, como a Doroteia falou, se você pegasse ali um tiquinho de cada um, não precisava de muito, daria para se fazer muita coisa. Mas realmente, quando a gente sozinho pensa em fazer muita coisa, aí fica uma missão impossível, realmente, você sozinho querer abraçar o mundo. Mas faça a sua parte, né? Não espere o outro fazer, porque aí, quando todos resolverem fazer, a coisa vai começar a andar. Você já vai estar andando, né? Você já vai estar no caminho. Acho que a Doroteia caiu. Ela está com problema de conexão, né? Então, vamos lá. Boa noite, Ana Cláudia, que chegou também. Boa noite, Aninha. Olá. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes, é que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver a atividade particular. Pode tirar, Vitor, por favor. A gente pensa muitas vezes com relação ao jovem, né? O jovem, quando inicia a sua vida, que está sempre deslumbrado, né? Com as coisas que deseja fazer, e com alguns exemplos que surgem para eles podem realmente se descuidar nesse sentido, mas todos nós também podemos, né? Como crianças espirituais que somos, né? E, assim, em se tratando dessa questão de vida profissional, né? A gente sabe que cada um tem que utilizar do próprio esforço para desenvolver uma habilidade, né? A gente sabe que a teoria, quando você aprende alguma coisa, a teoria é aquela, né? Mas é na prática que a gente vai aprender, a gente vai elaborar os próprios métodos, né? Mecanismos para desenvolver o trabalho. Eu me lembro que quando eu estudava, os professores, quando estavam ensinando alguma coisa, principalmente com relação à matemática, algum problema mais complicado, ele falava: quando você estiver muito assim, com aquele raciocínio intenso e não consegue chegar a algum lugar, você vai fazer outra coisa e deixa o subconsciente trabalhar, né? Ele vai estar trabalhando lá e daqui a pouco você volta para aquele problema e a solução surge, né? Isso também acontece com vários outros setores da nossa vida, né? Às vezes um problema que você está de relacionamento, um problema, qualquer outro tipo de problema na vida da gente, a gente tem que, às vezes, dar uma distanciada, fazer alguma outra coisa para, no nosso caso, né, como sendo espíritas, para deixar a intuição chegar, para deixar a inspiração chegar, para a gente poder tomar uma atitude mais acertada. Então, a gente precisa muito tomar cuidado, né, com esses exemplos, esses, como ele fala, né, aventureiros inconscientes, que querem apenas nos arrastar para as suas experiências, né? Mas que é preciso ver de que forma que eles vivem, né? De que forma que eles estão vivendo, o equilíbrio que existe na vida desses companheiros, desses irmãos, para que a gente realmente volte para o nosso foco,
né, desse nosso esforço, como o Emmanuel está falando. A gente precisa realmente estar trabalhando internamente no nosso desenvolvimento interior, né? Eu preciso, para eu triunfar nessa vida, eu preciso me esforçar, eu preciso compreender, eu preciso... É esse desafio, realmente, da compreensão dos problemas é que vai fazer com que eu consiga a minha vitória, né? Que ele vai até concluir mais na frente com isso. E não ficar deslumbrado com o que outras pessoas me mostram, né? Diante daquilo que ela conseguiu, com aquela facilidade, aí eu também posso conseguir. Será que posso? Cada um é cada um, né? E muitas vezes a gente quebra a cabeça, tentando fazer igual ao outro, porque o outro me convida a fazer. Mas será que o que o outro fez é realmente o melhor para mim? Será que a maneira como o outro fez é a maneira como eu devo fazer? Não é? Cada exemplo na vida, no mundo, é uma experiência enriquecedora, logicamente, os exemplos que a gente vê. Mas aquilo é o melhor para mim? Vai ser bom para mim? Né? Então, é sempre a avaliação. É isso, gente. Nós não somos iguais, né? Não é isso? Então, o que é bom um fazer vai contrariar muito profundamente a natureza do outro, aí não vai, ele pode até conseguir um resultado exterior, mas o interior não acompanha. Eu penso assim. É verdade. Né? O importante é não ficar parado e não desistir. Isso é que eu acho que são duas coisas que a gente não pode fazer. Tem que seguir, é não parar e não desistir. Né? É verdade. E não se deslumbrar, né, com os exemplos também, de pessoas, que às vezes a gente se deslumbra achando que vai ter o mesmo sucesso e a nossa caminhada não é por aquele caminho do outro. Também, a nossa é a nossa, né? Também. E aí, na minha experiência pessoal, quando a gente começa a trabalhar mais com a mediunidade da gente, a gente é mais alertada sobre os caminhos que a gente está seguindo e que, às vezes, não são nem caminhos ruins, mas não são aquilo que a gente se propôs, que vai fazer a gente evoluir melhor. Isso eu noto muito isso. A gente tem que estar atento à inspiração, né, Doro? E aí você vai, bate na porta, e a porta não abre, bate na porta, daqui a pouco teu mentor faz você entender alguma coisa. Gente, a minha não é essa, eu tenho que ir por outra estrada. É também um trabalho, a gente está sempre pensando, raciocinando, se observando o outro, interagindo, enfim, né? Por isso perseverar, né? E não desistir. Não é importante não desistir. Né? A tática da matemática que você falou, a matemática da matéria, está com uma questão difícil, pula, vai para outra, não perde tempo nisso. É assim que os professores... Isso, exatamente. Vai, depois volta, anota qual é. Aí não fica matutando, não, além de você perder tempo, né? Você começa a ficar nervoso, começa a dar problema no raciocínio. Então, pula e vai para outra. A tática de concurso. As portas que fecham, as portas se fecham. Bate, não abre. Matemática é uma situação que os espíritos vão mostrar para a gente, né? O melhor caminho, né? Deus vai mostrar, Jesus vai mostrar, a gente tem que estar acessível a esse contato, né? A gente tem que estar bem tranquilo em relação a esse recebimento. Olhos de ver, né? Pois a vida é muito difícil, né? A vida, eu já falei aqui, a vida é muito difícil. Né? Muito. É o dia a dia de cada um, quando você acorda. Eu já coloquei. Mas se a sua vida estiver muito fácil, toma cuidado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Se tiver com muita facilidade, alguma coisa... Tem que prestar muita atenção. A vida de Jesus foi dificílima. Muito. Porque a sua é muito fácil, ou está fácil. Cuidado que tem alguma coisa errada. Talvez você tenha recebido um excesso de recursos e está usando só para
para o proveito próprio, né? Aí a vida está ficando fácil. Mas depois a gente vai ser cobrado, né? Pelos recursos desperdiçados. Vamos em frente? Vamos. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Vou comentar, tá, Vitor? E aí a gente tem que observar a vida, né, desses fazedores de revoluções, né? Como é que está a vida deles? Eles têm uma vida de equilíbrio? Mas para a gente ter essa margem, esse parâmetro, a gente também tem que estar próximo dos valores reais da vida, né? A gente, quando se aproxima desses valores do cristão, do espírita, né? A gente tem outros valores. Então, a gente começa a refletir: o que eu quero para mim? Eu quero paz ou abundância, né? Qual é a minha real necessidade na vida? O que dá sentido à minha vida? Se a gente tem essas bases para a gente refletir, a gente começa a fazer, né, essa comparação com esses fazedores, como ele fala aqui, né? Esses que querem oferecer para a gente coisas mirabolantes, maravilhosas, mas que a gente vê na vida dessas pessoas, se a gente passar a observar a vida das pessoas, a gente vê assim, uma busca desenfreada do ter, né? Da questão do exibicionismo, da questão de querer sempre se projetar, não é? Mas muito distante daquilo que realmente traz a felicidade e a paz, né? A nossa felicidade relativa, sim, mas a felicidade que a gente pode ter, e da nossa paz também. Se a gente observa esses escravos, né? Como ele diz aqui, dos terríveis enganos, se a gente observa o olhar dessas pessoas, não é um olhar de serenidade, é um olhar de muita perturbação mesmo, né? As pessoas vivem muito nessa luta das conquistas, do ter, e querem convidar aos desavisados para que as sigam também, né? Mas como que elas podem oferecer isso para os outros se elas são escravas de todos esses valores materiais, né? É impossível. Como a gente falava lá na frente de liberdade. Liberdade não é isso, né? Liberdade não é ter o dinheiro, todo o dinheiro do mundo para você fazer aquilo que você deseja fazer, né? A liberdade é você ter a consciência daquilo que você faz de bom em sociedade, né? Com os valores que a gente já tem com relação à caridade, à fraternidade, que vocês todos já comentaram aqui hoje, né? Em se tratando disso. Essa é a verdadeira liberdade, da responsabilidade, da caridade, da fraternidade, do equilíbrio, né? Que a gente tem. Janete, você colocando aí, né, referente a esses valores, né? Eu tive uma vivência, não uma vivência, ocorreu um fato lá no trabalho que começou uma toma de uma pirâmide, né? E aí uma colega, vamos. Eu falei assim, eu não vou, porque isso em algum momento vai dar errado. Ela, você não tem ambição. Eu falei assim, não é ambição. Se você parar para raciocinar, você vai ver que em algum momento alguém vai sair em desvantagem. Muito então, fácil, as pessoas têm surgem essas coisas assim do nada, né? E as pessoas, na ilusão de ter materialmente, né? Não veem o que realmente está por trás disso tudo, né? Como é que uma coisa que você está vendo que não vai funcionar,
você vai se envolver, né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado e, né, parar para analisar, parar para, né, para refletir se realmente aquilo é bom para a gente e se realmente aquilo é bom para todos, né? Porque se não é só eu, né? Não sou só eu que vou sair prejudicada, são várias pessoas que vão sair prejudicadas. Então, a gente tem que, claro que a gente, em toda a nossa caminhada, né, nós temos que agir de forma que todos, né, todos tenham seja ganho, né? Sejam beneficiados todos. Beneficiado para todo mundo, né? Todos, né? Não só eu. E aí é muito egoísmo da minha parte achar que eu posso e que os outros, e que se os outros não se derem bem, que tem, né? Não é assim que funciona. Aí que tem que ser bom. Aí, quando surgiu lá, que as coisas começaram a desandar, ela, ai, ainda bem que você viu, né? Eu falei, mas eu vi antes de você. Ainda bem que eu não fiz, que você me alertou. Eu falei assim, mas se fosse por você, você teria me levado. Então, você seguiu o conselho de Pedro e do Emmanuel. Você não se deixou conduzir por esses loucos, né? E assim, as pessoas se iludem muito, né? Infelizmente tem aquela coisa de vender facilidades, né? Porque, eu lembro. Tem uma diferença, a pessoa ter ambição e ter ganância. A ambição, ela não é uma coisa ruim. É você querer ambicionar alguma coisa melhor e batalhar, trabalhar de uma forma que você conquiste aquilo que você está desejando. A outra é a ganância, né? A pessoa querer aquilo, mas ela quer por meios que, vamos dizer assim, mais rápidos, né? E esse efeito, você falou esse exemplo aí da pirâmide, é uma ganância. A pessoa quer os caminhos fáceis. Por que não obter através de um trabalho, de um serviço extra, de fazer alguma coisa que possa produzir mais um bem para, né? Mas não, é o que até o tema mesmo, são as promessas vazias, essas promessas de facilidades, né? Aí pega esses desavisados, como fala, que eles querem facilidade. Lembra aquela historinha tem uma chargezinha, né? Todo mundo carregando uma cruz, se arrastando no meio do caminho, todo mundo arrastando a cruz. Aí um para e fala, Senhor, não sei o quê, reclama lá da cruz, posso cortar um pedacinho? Aí ele cortou um pedacinho, para aliviar o fardo dele. Anda mais um pouquinho, aí ficou cansado, cortou mais um pedaço. Né? Quer dizer, ele quer se livrar do sofrimento, né? Não quer cada um com a sua cruz, mas ele queria aliviar o fardo dele. Quando chegou lá na frente, tinha um abismo. Só passava quem tinha cruz para poder usar de ponte, né? A dele estava cortada, ele não passou. Muito atrás. Quer dizer, muito interessante isso. Então, isso, assim, quer dizer, as pessoas reclamam do sofrimento, da angústia, da cruz que ela carrega, né? E querem vai em cima dessas facilidades. Né? Só que quando chega lá na frente, ela é cobrada, porque ela vai precisar daquilo que ela não utilizou, porque ela quis cortar caminho, né? E é sempre assim, não adianta. É isso. Estamos vivendo a era dos coaches, né? Na internet, hoje em dia, o que mais tem é esses coaches vendendo milagres, né? Nossa, eu estou brincando que a igreja, né? Antigamente, eram os pastores que vendiam milagre. Aí os coaches pegaram os milagres e transformaram em cursos, né? em motivacionais, e aí estão vendendo os milagres. Aí agora já tem a junção dos dois, né? Que aí é o pastor e coach. Então, a coisa realmente, assim, todo mundo querendo te dar como se fosse um corte-caminho, né? Como se fosse tanto na vida material, né? Porque aí já estão unindo os dois agora, que o cara é coach e pastor. Então, ele quer te vender um corte-caminho para a salvação do espírito e um corta-caminho para ficar rico, né? Então, e aí você e as pessoas entram, né? Porque foi como você falou, a tentação pelo mais fácil, né? Pelo que parece ser assim, pô, não tem esforço, vai ser um caminho menos tortuoso e eu vou alcançar os meus objetivos
ele é tentador, né? A pessoa brilha os olhinhos, ela vai lá e acaba indo atrás. Passar pela porta estreita, né? Jesus já avisou a todos, né? Que é a porta estreita. O difícil é a porta larga, né? Que não é o caminho certo. E é onde todo mundo quer andar, pela porta larga, né? Aí vem essa história. Ninguém quer fazer a dieta. Uma dieta. Estão fazendo isso poder passar pela porta estreita. Estão fazendo isso também com certas medicações milagrosas, né, que fazem a pessoa emagrecer, emagrece, mas à custa de injetar coisas no organismo que vão trazer prejuízos horrorosos para a saúde da pessoa. Mesmo, então, o caminho fácil, quer dizer, por que não mudar a alimentação, fechar a boca para as coisas gostosas, né? Fazer um exercício, uma atividade física, a pessoa não quer se sacrificar, né? Quer conseguir as coisas sem ter o sacrifício próprio. Né? Só que depois vai ver que o sacrifício foi muito maior, na verdade. Custou caro, né? Custou muito caro. Né? Exatamente. É brincadeira, né? É brincadeira. Bem, a sala deu aqui alguns segundos para fechar, então, para não fechar na cara de ninguém, né, falando, eu vou fechar e abrir de novo para a gente dar continuidade. Okay. Tudo bem.